Para fazer a união dos módulos, eu vou pegar 2 módulos de cores diferentes. Então, vou fazer aqui com o meu vermelho e o rosa. Eu tenho eles aqui virados para frente, vou unir aqui um no outro. Virado para mim vai ficar a parte de trás. Então, a parte do direito vai ficar aqui na parte interna. Nós vamos fazer a costura pelo avesso. Para fazer a costura, eu vou trabalhar com o meu colorido mesclado, que é o mesmo que contornei as flores. Então, eu começo prendendo o fio na agulha, venho aqui em uma quina dos módulos, eu tenho aqui essas 2 correntes. Então, vou trabalhar sempre na alcinha de cima. Então, aqui dessa segunda corrente, eu pego aqui a alcinha. É a primeira corrente aqui dessa lateral que nós vamos fazer a costura. Então, aqui venho no outro módulo, então, tenho as correntes aqui. Nessa corrente aqui lateral, aos pontos, eu vou fazer, sempre pegando apenas a alcinha de cima, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Passo para o próximo ponto, sempre pegando a alça de cima, aqui dos módulos, e vou tecendo aqui pontos baixíssimos. É bem simples aqui a costura e no final também bem rápida. Então, vai ficando dessa forma. Quando você virar para a parte da frente, você terá essa visão. Vou colocar aqui na mesa para você ver, ficará dessa forma. Eu vou tecer aqui esses 2 módulos, sempre da mesma forma, pegando aqui a alcinha de cima, dos pontos aqui de cada um dos módulos. E quando eu chegar aqui no final, eu volto trabalhando com você. Já chegando aqui no final da carreira, eu vou fazer aqui o ponto baixíssimo na corrente. Então, aqui, olhando pelo avesso, ficou assim. Olhando aqui pela parte da frente, vai ficar dessa forma, ok? Então, para colocar os outros módulos, eu vou pegar mais 2 módulos também de cores diversas. Então, vou fazer agora com os 2 azuis. Tenho aqui a parte do direito virada aqui para a parte interna, que nós vamos fazer a costura pelo avesso. Então, tem que estar todos os 2 aqui pelo avesso. Então, para passar de um módulo para o outro, eu venho aqui na quina também, aqui onde eu tenho a alcinha de cima da corrente. Em uma corrente na outra aqui do outro módulo, e vou fazendo agora o mesmo processo, só que já trabalhando no outro módulo. Então, aqui você vai unindo, já que fazendo a união, então, de 4 módulos. Depois desse aqui, eu coloco outros 2 módulos aqui, porque eu vou fazer
aqui na largura com 3 módulos. Eu já tenho aqui uma primeira parte adiantada para te mostrar. Então, aqui, deixa eu virar aqui para você ver. Então, aqui eu fiz com o amarelo e o vermelho, um azul e um rosa, um azul e um laranja. Um amarelo, um laranja e um vermelho. Quando você vira aqui, ficará dessa forma. Depois, eu vou fazer... Então, aqui, eu coloco 3, como eu tenho aqui. E depois, aqui, eu vou colocando mais, até ficar com 5. Então, serão 3 módulos aqui na largura e mais 5 no comprimento. Então, aqui eu tenho 3 aqui do comprimento, coloco mais 2, vão virar 5 e vão ficar 3 aqui na largura. Eu vou completar quando eu fizer toda essa união, depois eu volto, corto o fio e vou trabalhando assim nas outras carreiras para completar aqui a união dos módulos. Então, vou terminar de fazer a minha costura e volto te mostrando como ficará. Finalizada aqui a costura, então, você terá essa visão aqui da parte da frente. Na parte de trás, tenho essa visão. Eu já arrematei todas as sobras de fio. Agora, nós vamos fazer uma carreira aqui com esse mesmo fio que nós estávamos trabalhando aqui a costura. Eu vou começar prendendo o fio na agulha. Vou vir aqui na parte aqui mais estreita aqui do nosso tapete, onde nós temos aqui 3 squares, então é aqui a largura do tapete. No comprimento ficaram 5 squares. Então, aqui para passar do comprimento, e depois nós vamos trabalhar nessa parte aqui mais estreita. Então, aqui na quina, eu tenho aqui esse V duplo aqui de pontos altos aqui na penúltima carreira e tenho esse ponto alto sozinho aqui na quina antes de chegar aqui no V. Então, em cima desse ponto alto aqui, nesse ponto baixo que tenho aqui em cima do ponto alto, eu vou prender o meu fio fazendo um ponto baixo. Então, aqui. Agora, vou trabalhar mais um ponto baixo em cada ponto de base, até chegar aqui nessa alcinha de 2 correntes. Então, se você ficou na dúvida quantos pontos que eu fiz 3, 6 pontos até chegar aqui na quina. Um ponto para cada ponto de base. Na alcinha, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, mais um ponto baixo. Ficar assim. Viro aqui o tapete. Para essa parte aqui mais estreita, onde nós temos apenas aqui os 3 squares. Aqui eu vou trabalhando agora um ponto baixo em cada ponto de base, até chegar aqui na passagem de um square para o outro. Chegando aqui na quina, para passar de um square aqui para o outro, eu tenho aqui dentro da alcinha, eram 2 pontos baixos, então fiz também um ponto baixo em cada um deles. Aqui nessa quininha, eu tenho uma corrente aqui, eu também faço um ponto baixo nela, passo para o próximo square. Na corrente, eu faço um ponto baixo, tenho mais 2 pontos baixos aqui nessa alça, então também faço um ponto baixo em cada um deles.
E agora, volto a trabalhar também aqui, vou sempre trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base. Então, é bem simples, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Quando chega aqui para passar de um square para o outro, na corrente você também vai fazer um ponto baixo nesse square que você tá terminando e no outro também, depois volta a fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, chegando aqui na alça da quina. Você lembra que dentro da alça você faz um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciei, corto o fio, retiro a sobra aqui da laçada, vou passar essa laçada aqui pelo ponto. E agora é só você arrematar essa sobra. Com o fio, então, já arrematado, eu vou trabalhar agora com fio natural. Vou prender o fio aqui na agulha. Vou vir aqui no primeiro ponto que iniciamos a carreira passada. E nele, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Se você contar aqui do canto pra cá, é o sétimo ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse ponto aqui de número 7, ok? Aqui eu vou fazer 18 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Viro aqui para outra quina, já chegando aqui então na parte mais estreita do nosso tapete, onde nós temos apenas aqui os 3 squares. Então, aqui da quina para cá eu vou contar 8 pontos. 3, 6, 8. Nesse oitavo ponto, eu vou prender com um ponto baixo. E vou fazer aqui agora um bloco de 10 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feito aqui esses 10 pontos baixos, agora eu vou trabalhar com alças de 14 correntes. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou contar aqui 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse 10º ponto, eu prendo com um ponto baixo e volto a fazer o bloco de 10 pontos baixos. Então, já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Volto a fazer a alça com 14 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Conto novamente 10 pontos aqui na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10. E volto a fazer agora o bloco de 10 pontos baixos. Eu vou fazer essa mesma sequência até chegar aqui nessa próxima quina. Então, chegando aqui já na outra quina, eu tenho aqui 3, 6, eu tô com meu fio aqui também no 7º ponto, como iniciamos. Eu vou fazer novamente agora 18 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Viro o tapete, viro aqui já para outra lateral. Eu vou contar agora aqui os 7 pontos, depois aqui da quina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse 7º ponto, eu vou prender com um ponto baixo. Até agora, aqui na parte mais estreita do tapete, nós começamos aqui com a alça de 18 correntes aqui na quina. E as alças de 14 correntes, eu tenho 1, 2, 3, 4 alças. Agora, nós fizemos uma outra alça de 18 correntes aqui na quina. Eu vou virar o tapete aqui para essa parte mais larga, onde eu tenho 5 squares. Nessa parte aqui, quando fizermos a alça, nós vamos diminuir a distância aqui de um ponto. Então, aqui no bloquinho, eu vou completar aqui fazendo os 10 pontos baixos. O bloquinho são sempre de 10 pontos baixos, então já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Faço novamente agora as 14 correntes para fazer a alça. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Agora, eu vou contar aqui apenas 9 pontos na base. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu vou prender o meu ponto aqui, o fio, fazendo ponto baixo. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos baixos. Faço novamente a alça de 14 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Vou saltar apenas 9, vou contar apenas 9 pontos aqui na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nesse ponto aqui de número 9, eu prendo com um ponto baixo. E agora, completo o bloco de pontos baixos. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda essa lateral, trabalhando sempre os blocos de 10 pontos baixos, um em cada ponto de base, fazendo a alça de 14 correntes e conto 9 pontos na base e volto a fazer o outro bloco. Eu vou completar aqui essa lateral e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a carreira, fiz aqui o último bloquinho. Até agora eu fiz aqui um total de 8 alças aqui de 14 correntes aqui nessa parte mais larga. Agora, nós vamos trabalhar aqui uma outra alça aqui de canto. No meu sobraram apenas 3 aqui, 5 pontos, mas não tem importância que o espaço é bem largo aqui pra gente chegar aqui até a outra ponta. Eu vou fazer novamente as 18 correntes,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Viro novamente o tapete. Então, depois aqui da quina, eu conto novamente 3, 6, 7 pontos. Aqui eu vou para a parte mais estreita aqui do nosso tapete. Então, nós vamos prender a nossa alça aqui no ponto de número 7. E volto agora a fazer o bloco de 10 pontos baixos. São 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Faço a alça de 14 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou contar novamente agora 10 pontos na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Que nesse 10º ponto é que eu vou prender o meu fio e começo a fazer novamente o bloco de 10 pontos baixos. Então, só lembrando para você que nessa parte mais estreita do tapete, a distância aqui de um bloco e do outro vão ser sempre aqui 9 pontos. Se você contar aqui dentro, você tem 9 pontos. Na parte mais larga, são 8 pontos aqui. Então, você vai sempre prender no ponto de número 9. E aqui na parte mais estreita, sempre vai prender o fio no ponto de número 10. Então, vai completar essa lateral, a outra também, e volto com você já finalizando essa carreira. Já finalizando aqui a carreira, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciei. Então, eu tenho aqui um total aqui em todo o tapete de 28 alças, ok? Então, você tem 4 alças de 18 correntes e mais 24 alças de 14 correntes, ok? Eu vou voltar aqui nesse terceiro ponto, então, vou passar a minha agulha aqui, pegando apenas essa alcinha de trás, vou conduzir o fio aqui para o ponto de trás. Nesse terceiro ponto aqui, que é o penúltimo ponto aqui do bloco, eu passo o fio aqui por dentro. Então, eu vou começar trabalhando aqui. Eu vou fazer uma corrente. E nesse mesmo ponto de base, aqui faço um ponto baixo. Depois, eu completo aqui o restante do bloco. Então, esses dois últimos pontos aqui vão ficar vazios. Vou passar para dentro da alça, essa alça aqui de 18 correntes aqui no canto. Nela, eu vou fazer 20 pontos altos. Então, faço 1, 2, 3, 4, até ter um total aqui de 20 pontos. Então, já finalizando aqui os 20 pontos altos aqui na alça aqui do canto, eu vou passar aqui pro bloquinho. No terceiro ponto de base, eu prendo o fio fazendo um ponto baixo. E vou fazer mais 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, são 3, 4,
5, 6 pontos no total. Ficam os 2 primeiros pontos aqui vazios e os 2 últimos também. Passo para a alça, nessas alças de 14 pontos, 14 correntes, você vai trabalhar nelas 16 pontos altos. Então, fiz 3, 4, 5, até ter um total aqui de 16 pontos. Feito aqui os 16 pontos altos, eu passo novamente para o bloco, a partir do terceiro ponto de base, vou fazer 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Ficam vazios os primeiros 2 pontos de base e os 2 últimos também. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Na alça do canto, você trabalha, que são essas alças de 18 correntes, você vai trabalhar 20 pontos altos. Nas alças de 14 correntes, que são essas alças nas partes retas, você vai trabalhar sempre 16 pontos altos. 20 nessa, 16 nessa. E no bloco vão ficar sempre 6 pontos baixos. Eu vou completar a carreira fazendo sempre a mesma sequência e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazer aqui os últimos 5 pontos baixos para completar aqui com esse primeiro que fizemos. E aqui, nesse primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo, completando aqui o bloquinho de 6 pontos. Aqui eu vou cortar o fio. Retiro a sobra aqui da laçada. Vou passar aqui por dentro desse ponto baixo, do primeiro que fizemos. Venho aqui na parte de trás, vou aproximar aqui uma sobra da outra. Com as duas sobras aqui, uma do lado da outra, agora é só amarrar e fazer aqui a sequência aqui dos 3 nós. Feito isso, é só você cortar a sobra aqui do fio. Então, virando para a parte da frente, ficou dessa forma. Ok? A partir daqui, nós vamos trabalhar agora com o fio azul. Eu vou fazer a outra parte do bico com esse azul claro aqui, que eu usei como base também de 3 módulos. Então, eu vou começar prendendo o fio na agulha. Venho aqui no terceiro ponto de base aqui do bloquinho e prendo com um ponto baixo. Passo para o próximo ponto de base e também faço um ponto baixo. Então, tenho aqui 2 pontos baixos. Eu vou fazer 2 laçadas na agulha e vou trabalhar um ponto alto duplo em baixo relevo em cada ponto alto que tenho aqui na base da alça. Feito aqui o ponto alto duplo em baixo relevo, eu faço uma corrente, novamente faço 2 laçadas na agulha,
Para fazer o ponto alto em baixo relevo, eu passo a minha agulha aqui antes do ponto e passo ela aqui para trás, faço aqui a laçada na agulha, conduzo o fio e aqui na parte de trás eu fiquei com 4 laçadas, faço mais uma, fecho duas, faço mais um e fecho duas e faço mais um e fecho duas. Então, tenho aqui um ponto alto em baixo relevo. Faço uma corrente, faço as 2 laçadas, serão sempre pontos altos duplos, sempre aqui em baixo relevo, e entre eles eu vou fazendo sempre uma corrente. Então, como eu tenho aqui 20 pontos altos na base, eu vou trabalhar então nessa alça aqui do canto 20 pontos altos duplos em baixo relevo, então vai ser um em cada ponto de base, e entre eles eu vou fazendo sempre uma corrente de separação. Já finalizando aqui o último ponto alto duplo em baixo relevo, então ficou dessa forma. Os pontos altos que você tinha aqui na base, que você tem na base, a parte de cima se curva, e os que você acabou de fazer agora vão ficando um pouco para trás, vai dando um efeito muito bonito aí no seu trabalho, ok? Então, aqui na alça da quina, serão 20 pontos altos duplos em baixo relevo, que você fez aqui um em cada ponto de base. E entre eles sempre uma corrente de separação. Feito aqui o último, você vem no bloquinho, vou virar aqui o tapete. Você vem agora no bloquinho, no terceiro ponto de base, e vai fazer um ponto baixo. Passa para o próximo ponto de base e também faz um ponto baixo. Ficam vazios os primeiros 2 pontos de base e os 2 últimos também. Volta a fazer as 2 laçadas na agulha, passa para a próxima alça de pontos altos e vai trabalhar um ponto alto em baixo relevo, desculpa, é um ponto alto duplo em baixo relevo em cada ponto de base e faz uma corrente de separação entre eles. Sempre a mesma sequência em cada alça que você tem de pontos altos. Então, finalizando aqui, depois de fazer o último ponto alto duplo em baixo relevo, eu passo para o bloco de pontos baixos, no terceiro ponto de base, vou fazer um ponto baixo, no próximo faço mais um ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma. Essa aqui é a sequência dessa carreira. Nas alças que você tem 14 pontos altos aqui na base, no final você terá 14 pontos altos duplos em baixo relevo, sempre separados por uma corrente. Nas alças do canto, onde você tem 20 pontos altos, você terá depois no final 20 pontos altos duplos em baixo relevo, sempre separados por uma corrente. Então, em cada ponto alto, você faz um ponto alto duplo em baixo relevo. No bloquinho, você terá nessa carreira 2 pontos baixos. Vão ficar vazios sempre os primeiros 2 pontos de base e os 2 últimos também. Eu vou completar a carreira quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando com você.
Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último ponto alto duplo em baixo relevo, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciei. Aqui eu vou cortar o fio. Retiro a sobra aqui da laçada. Vou passar minha agulha aqui por dentro do ponto. Pego essa laçada e passo aqui pra trás. Agora, eu vou amarrar uma sobra na outra, fazendo aqui a sequência dos 3 nós. E depois é só você cortar a sobra do fio. Então, ficou dessa forma, ok? Agora, nós vamos voltar a trabalhar com fio natural. Eu vou começar fazendo aqui 2 laçadas na agulha. Vou trabalhar pontos altos aqui agora nas alças, sempre aqui a alça de uma corrente que tenho entre os pontos altos. Então, vou começar por esse arco aqui, para você entender, vou fazer aqui já no meio do arco. Então, eu iniciei aqui fazendo 2 laçadas na agulha. Passo a minha agulha aqui na base de uma das correntes. Conduzo o fio, faço uma laçada, fecho 2, faço uma e fecho 2. Então, assim, eu já fiquei aqui com ponto alto. Faço uma corrente, passo para a próxima alcinha que tenho na base e faço um ponto alto. Faço uma corrente, passo para a próxima alcinha e faço um ponto alto. Uma corrente, na próxima alcinha, faço um ponto alto. Então, vai ficando assim. Para passar de um arco para o outro, eu não vou fazer nenhuma corrente. Então, fiz aqui o último ponto alto, já vou passar aqui para a próxima alça e faço o ponto alto. Agora, volto a fazer uma corrente, passo para a próxima alça e faço um ponto alto. E vou fazendo essa sequência aqui por toda a carreira. Em cada alça que tenho, entre que as alças são essas correntes de entre os pontos altos, então em cada uma eu vou trabalhar um ponto alto. Até chegar novamente aqui no final. Para passar aqui para o próximo arco, eu não faço corrente. Então, já vou para a alça e trabalho o ponto alto. E agora sim eu volto a fazer a corrente de separação entre os pontos altos. Então, em cada alça eu vou trabalhando um ponto alto. E entre eles, vou fazendo sempre uma corrente de separação. Vou fazer o mesmo até chegar aqui no final do arco. Já finalizando aqui o último ponto alto aqui desse arco. Então, já passo para o outro arco novamente, sem fazer nenhuma corrente. E volto a trabalhar aqui no próximo arco, um ponto alto em cada alça que tenho na base. E entre eles, eu vou fazendo sempre uma corrente. Então, vai ficar dessa forma. Essa aqui é a sequência dessa carreira. No arco maior aqui do canto, você vai no final ter 19 pontos altos. Nos arcos menores, que são nas partes retas, você terá sempre
15 pontos altos. Depois, no final, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Aqui nesse primeiro ponto alto que iniciei, corto o fio e arremato. Então, volto com você já com essa carreira aqui finalizada. Com a carreira já finalizada, agora nós vamos trabalhar a última carreira com fio amarelo mesclado. Eu vou começar prendendo o fio na agulha. Vou começar trabalhando aqui nesse arco que tenho antes aqui do arco da ponta. Então, aqui nessa penúltima alça, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vou começar aqui para te mostrar como eu vou fazer passando de um arco para o outro. No ponto alto, eu faço um ponto baixo. Nessa última alça, eu vou fazer a laçada, deixo ela na agulha, passo para o próximo arco aqui, já para a próxima alça, faço também a laçada, deixo ela na agulha, fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Então, aqui já passei de um arco para o outro. E vou trabalhando agora um ponto baixo em cada ponto que tenho na base. Eu faço os pontos baixos, tanto na corrente, na alça de corrente, que tenho na base, quanto no ponto alto. Quando eu chegar no ponto alto de número 10, aí eu vou fazer diferente do que estamos fazendo aqui. No restante, é sempre um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui eu já cheguei, deixa eu ver aqui, vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui já passei, vou voltar aqui, é no 10º ponto, aqui dos arcos que tenho nas quinas do tapete, no ponto alto de número 10, eu faço o ponto baixo, faço 4 correntes, volto aqui no mesmo ponto de base e faço um outro ponto baixo, ficando assim. Agora, vou descer novamente na outra lateral, trabalhando um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até chegar aqui nessa última alça. Já chegando aqui na última alça, eu vou fazer a laçada, deixo ela na agulha, passo aqui para o próximo arco. Na próxima alça, eu também faço apenas a laçada, fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Vou passar agora para o próximo arco e vou trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base, até chegar no ponto alto de número 8, que vai ser o ponto alto do meio aqui do arco. Vou virar o tapete aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, é no 8º. Então, chegando aqui no ponto alto de número 8, eu vou fazer aqui o ponto baixo, faço as 4 correntes, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. E desço pela lateral, trabalhando um ponto baixo em cada ponto que tenho na base, até chegar novamente aqui na última alça para passar de um arco para o outro.
Chegando aqui na última alça, eu faço a laçada, deixo ela na agulha, passo para a próxima alça já do outro arco, também faço a laçada, fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. E volto agora a fazer a mesma sequência, de um ponto baixo em cada ponto de base. Então, vai ficando dessa forma. Onde você tem a alça com 15 pontos altos, você vai fazer alcinha de correntes aqui no 8º ponto. Nas alças da quina, será que sempre aqui no 10º ponto. Para passar aqui de um arco para o outro, você vai fazer os 2 pontos baixos fechados juntos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Vou finalizar minha carreira com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei, corto o fio e arremato. Então, volto com você já com essa carreira finalizada. Depois de finalizado o bico, então ficou dessa forma. A última coisa que eu vou fazer aqui em nosso tapete é colar aqui a ponta das flores para elas não ficarem se levantando. Eu vou colar sempre apenas aqui a pontinha da pétala. Então, vou colar minha com a cola jeans da Acrylex. Caso você não queira colar, você também pode fazer uns pontinhos com agulha e linha. Então, eu vou pegar aqui na pontinha da pétala, passo a cola e encosto aqui no square. Vou fazer isso com cada uma das pétalas. Eu vou colar apenas a ponta, porque assim as outras partes aqui da pétala ficam em movimento e isso vai dar um efeito mais bonito aí nas suas flores. Caso você vá fazer a costura, você precisa ter o cuidado para os pontos ficarem por baixo da pétala e não aparecerem aqui na frente do seu tapete. Eu vou fazer o mesmo aqui com cada uma das 15 flores que tem aqui no nosso tapete e volto te mostrando como ficará. Depois de colar todas as flores, então ficou dessa forma. Então, nós estamos finalizando a nossa videoaula. Depois de finalizado, o nosso tapete tem 84 centímetros de largura por 1,30 m de comprimento. Certinho, meninas? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Para você que gostou e ainda não se inscreveu em nosso canal, eu quero convidar você para se inscrever. Clique no sininho das notificações para que você receba sempre as novidades que vão aparecendo aqui em nosso canal e nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo os nossos vídeos e compartilhando nas suas redes sociais. Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!